boa noite, dependendo do horário que você vai assistir. Pretendo deixar salvo aqui. Eu sou o Pai Alex Jomulu, zelador do terreiro de Umbanda Sagrada Zé da Virada em Maria do Bagaço, em Fortaleza, Ceará, tá certo? Então, minha saudação a todos. Eu quero falar sobre um tema aqui e deixar salvo para conhecimento de todas as pessoas, a forma como eu trabalho algumas coisas e falar sobre o trabalho espiritual, né? É algo muito polêmico, pois a maioria das casas, elas têm a sua forma de trabalhar inúmeras questões. Mas aí eu quero deixar a forma como a gente aqui do terreiro de Umbanda Zé da Virada e Maria do Bagaço, a gente trabalha, né? Tá certo? Então, primeiramente dizer, como eu sempre digo para sempre, que Deus está em todas as correntes, Deus está no centro espírita, Deus está na igreja evangélica, Deus está na igreja católica, Deus está também dentro do terreiro de Umbanda, e é Ele que dá permissividade para que os espíritos de luz, as entidades de todas as linhas, trabalhem, né? Eu amo a Umbanda porque eu acho que a Umbanda ela abraça um pouco de todas as outras correntes, e isso é muito lindo dentro da nossa religião. Falando sobre trabalhos espirituais, por que eu queria falar hoje e deixar salvo, registrado aqui, sobre trabalhos espirituais, né? Porque eu pego muitas pessoas enganadas ou que querem se enganar dentro de trabalhos espirituais. E aí nós precisamos entender como se dá um trabalho espiritual verdadeiro, o que é um trabalho espiritual verdadeiro, para poder você desenvolver um trabalho espiritual que realmente seja significativo para a sua vida. Dentro de todas as religiões, dentro do centro espírita, dentro da igreja evangélica, dentro da igreja católica e também dentro dos terreiros, falo pelo meu de Umbanda, nós fazemos trabalhos espirituais. Se você está com seus caminhos trancados e você vai numa igreja fazer uma oração e você vai pedir para uma porta se abrir, você está fazendo um pensamento, você está trabalhando com ferramentas espirituais para que você tenha um favorecimento. Então, a primeira coisa quando vai se fazer um trabalho espiritual que você precisa ter é fé. Dentro da fé, e o que é a fé? A fé é ter a certeza de algo, ter a confiança, é pisar. Eu sempre dou essa frase. Você ter fé é você pisar em algo sem saber se vai ter chão, né? Você pisa sem ter a certeza se ali tem chão ou não, mas você acredita que tem. Então, quem tem fé acredita na possibilidade de algo que está fazendo, independente do que as situações te apontem. Pode o mundo todo ao teu redor te dizer que aquilo não vai dar certo, você tem fé e acredita naquilo, e aí você pode vencer aquilo pela sua fé. Se você usa as frases, será que vai dar certo? Você já não tem fé, porque o será é questionamento de dúvida, logo quem duvida não acredita. Então, muito importante, a primeira ferramenta que ela é usada em qualquer tipo de trabalho espiritual é a fé, seja na área do amor, seja na área das finanças, seja na área familiar, seja numa questão de justiça, dentro de todos os trabalhos espirituais que são desenvolvidos dentro das correntes espirituais, seja no terreiro, seja numa igreja, seja onde for. Você vai desenvolver um trabalho espiritual dentro de uma dessas correntes, você vai precisar ter fé. Entender que todo trabalho espiritual, né, é um pedido, é uma graça, é um favorecimento que você pede no plano espiritual por algo que você quer muito alcançar. Mas é importante saber as limitações, os níveis do que está se pedindo. É preciso saber várias coisas. A primeira coisa, quando uma pessoa vai fazer um trabalho espiritual, ela precisa, de forma racional e não emocional, avaliar se aquilo que ela está pedindo para a vida dela é algo que verdadeiramente vai fazer bem na caminhada dela.
Então, é preciso avaliar, será se isso vai fazer bem para a minha caminhada, bem para a minha vida verdadeiramente? E avaliar, especialmente colocando no crivo uma coisa chamada ego, né? Muitas pessoas querem desenvolver alguns trabalhos espirituais em prol de massagear um ego ferido, coisas do tipo. E aí elas vão se perder dentro daquele pedido espiritual, né? O que está te motivando? Qual é a tua motivação? Motivo da ação daquele pedido. Então, isso precisa ser avaliado, porque a espiritualidade vai fazer um filtro das motivações, daquilo que você está pedindo, vai fazer um filtro para saber se aquilo vai ser bom para a tua vida, para daí então existe a possibilidade de trabalhar o assunto e te trazer aquela graça, aquele favorecimento. Existe também a questão do merecimento. O merecimento é quando você passa por essa avaliação da espiritualidade para então ela dizer, realmente essa graça é merecida, essa pessoa merece receber esse favorecimento dentro desse trabalho espiritual, porque as motivações, o motivo da ação está correto, não tem questões mescladas com sentimentos negativos e só positivos. Então vamos trabalhar em prol desta causa, né? Todo trabalho é um pedido, é uma graça, é um favorecimento. Dentro disso, eu quero falar sobre ter um entendimento de quem está acima de quem. Eu pego muitas pessoas e atendo muitas pessoas que chegam no terreiro e elas dizem assim, meu pai, eu tenho... está aqui o valor de um trabalho que eu quero que o senhor faça e a entidade vai fazer e está aqui. Então tem pessoas que vêm com uma mentalidade como se elas mandassem nas entidades. E às vezes, infelizmente, dentro de vários terreiros existem sacerdotes zeladores, pais de santo, mães de santo, que passam essa ideia e alimentam essa ideia nas pessoas. Inclusive eu tive já notícia de gente que diz assim, não, o pai de santo virou para mim, meu pai disse que se o Exu não trouxesse, ele ia pegar tudo do Exu e jogar lá fora do terreiro, e quando o Exu fizesse o trabalho dele, ele botava as coisas de volta para dentro de casa. Então isso para mim é um absurdo, porque quem está submetido à espiritualidade somos nós, quem carece da espiritualidade somos nós. Eu não mando no Exu, eu não mando na Pombagira, eu não mando na espiritualidade em momento algum. Eu que me submeto, eu que tenho que pedir, eu que careço do favorecimento espiritual das entidades para me evoluir como pessoa e ter a graça de um trabalho alcançado, de algo que vai me fazer bem. Eu não mando na entidade. Então logo quando você vê um pai de santo ou uma mãe de santo, como eu já vi aqui relatos, fulano me disse assim, me dê aí tantos R$1.000 que eu lhe garanto que o caboclo vai fazer, a entidade vai fazer. Já está mentindo, porque primeiro me dê tantos mil que eu vou fazer o seu trabalho, ele vai dar certo. Já menti. Primeiro que quem faz não é a pessoa, quem faz é a entidade. Segundo, que entidade nenhuma é seu escravo, entidade nenhuma é seu funcionário, que você vai mandar e a entidade vai fazer. Você vai pedir, você vai oferendar, você vai se abaixar e pedir favorecimento. Se você tiver um comprometimento com a espiritualidade, passar nesse filtro que eu falei sobre a motivação do trabalho, você pode alcançar. Todo trabalho espiritual existe a possibilidade de alcance ou não. Para isso existem vários fatores que precisam estar organizados e dentro de uma boa caminhada para o sucesso do trabalho espiritual, né? Então, dentro desses enganos que existem ou fantasias que existem dentro do trabalho espiritual, existe a possibilidade do sim e do não. E nós temos que aceitar o não das entidades, porque muitas das vezes o não das entidades é melhor do que um sim e pode ser um livramento. Então é preciso, antes de você iniciar um trabalho espiritual,
ter sua cabeça preparada para aceitar se a entidade se manifestar, virar para você e dizer: isso não é bom para a sua vida, eu não vou trazer isso para você. Sempre que a entidade dizer para você, entidade de verdade manifestada, dizer para você que não vai fazer aquele trabalho espiritual por você, com certeza ele vai te dar um caminho melhor do que aquele que foi pedido. Agora, nós temos um problema enorme no mundo, que os adultos de hoje em dia, como eu estava vendo um psicólogo falando, que nós estamos criando crianças de 80 quilos, ou seja, adultos que não sabem lidar com o não. Então, tem essa questão de você aceitar o sim da entidade, ela trabalhar e ela trazer, e você trabalhar também sua gratidão quando a entidade traz, mas existe também você aceitar o não da entidade, ou o novo caminho que ela vai trazer, né? É muito importante isso. Entendendo a ordem, entendendo que todo trabalho é um pedido, que existe essa possibilidade do sim, do não e de um novo caminho que eles também podem trazer. Existem também a questão do tempo. E aí eu pego pessoas muito enganadas, gastando rios de dinheiro, dizendo assim: não, eu fui num terreiro e gastei mais de 10 mil reais, já vi isso. Aqui já tem relatos disso. E aí o Pai Santo me prometeu 7 dias, me prometeu 14 dias, 21 dias. Pelo meu conhecimento, meu irmão, isso não existe. A entidade pega a tua causa e ela diz assim: eu vou trabalhar essa causa, ou ela: não, eu não vou trabalhar essa causa. Depois de tudo entregue, depois de tudo feito, a entidade não vai trabalhar aquela causa. E ponto final. Ela vai te dar um novo caminho e ela tem todo o direito, ela tem liberdade. A espiritualidade, ela é livre. Ninguém detém a espiritualidade nem sua manifestação. Nós queremos, às vezes, por muito conhecimento, por muita ciência que a própria espiritualidade nos traz, nós queremos determinar coisas sobre a espiritualidade, quando a espiritualidade ela é livre, completamente livre. Uma vez uma pessoa me perguntou, eu sou umbanda, mas uma pessoa me perguntou se um orixá não poderia passar no terreiro de umbanda. Quem vai deter a força de um orixá? A espiritualidade ela é livre. Ela é livre para se manifestar onde ela quiser se manifestar. Acredito eu, onde tiver necessidade de manifestação espiritual para o bem, para a caridade, para a evolução. Lógico que dentro de preceitos, acredito dessa forma, dentro de uma doutrinação, mas a espiritualidade, ela é, além de organizada, harmoniosa, ela é livre. Completamente livre. E somos nós que nos abaixamos para a espiritualidade. Eu não consigo entender santo se abaixando para ninguém, me perdoem, né? Entidade, nós é que nos abaixamos, nós é que pedimos, nós é que carecemos, nós é que precisamos das entidades que enxergam lá na frente, estão mais evoluídos do que nós. Eles estão mais evoluídos do que nós. Então a questão do tempo, o tempo é da entidade dentro do trabalho espiritual. O tempo é da entidade. Se ela quiser trazer de um dia para o outro um trabalho, abrir uma porta, um levante, uma cura, ela faz ali na hora. Se ela quiser trabalhar você por um tempo dentro desse trabalho espiritual, semanas, meses, ela vai trabalhar. Mas a entidade em si, o tempo do trabalho espiritual é da entidade. Não se iluda com essa história de 7 dias, 14 dias, 21 dias, me dê tantos mil que eu lhe garanto. Já há mentira, porque eu não posso garantir assinar um cheque em branco em nome de uma entidade. Se eu careço dessa entidade, se eu vou pedir o que eu posso prometer dentro de um trabalho espiritual, nada mais é que eu vou estar com você, queimando vela, oferendando, fazendo tudo que estiver ao meu alcance para aquele favorecimento. Eu estou comprometido com a sua causa, mas quem vai trazer o favorecimento, se sim ou se não, é a própria espiritualidade. Também tem uma outra coisa, fora a questão do merecimento, das possibilidades de sim e de não, do tempo que eu estou explicando, existe a questão do posicionamento. Toda pessoa que está desenvolvendo qualquer tipo de trabalho espiritual, ela precisa ter um posicionamento. Para ela ter um posicionamento, na maioria das vezes, ela vai precisar de um acompanhamento.
Então, todo trabalho espiritual, o Pai de Santo, a Mãe de Santo, que está desenvolvendo um trabalho espiritual em prol de alguma causa de uma pessoa, ela precisa acompanhar aquela pessoa para que ela não tome atitudes que venham destruir, atitudes contrárias, que venham destruir aquele trabalho espiritual. Por exemplo, pai, eu quero fazer um concurso e eu quero fazer uns trabalhos espirituais para me passar no concurso. Dá certo? Meu filho, nós podemos fazer um trabalho espiritual para isso. Mas existe a parcialidade que cabe a nós no mundo físico, no mundo aqui no nosso plano. A espiritualidade vai fazer por você aquilo que você não pode fazer. Ou seja, vamos supor, vou fazer o concurso. Fiz alguns trabalhos, pedi para Oxóssi abrir os caminhos aí na mata, dentro desse concurso, espiritualmente e metaforicamente falando. Abrir os caminhos aí dentro desse concurso. Então você vai se dedicar, você vai estudar, você vai fazer a sua parte, que é colocar aí na sua cabeça todo o estudo que você vai precisar para poder fazer aquela prova. E a espiritualidade vai colocar de lado qualquer tipo de embaraço, de tropeço, uma pessoa que venda resultado, uma pessoa que tome um posicionamento dentro desse concurso que não mereça, né? Uma questão de coleguismo, de na hora que for chamar para poder, passei no concurso, mas estou esperando ser chamado, aí eles dão favorecimento para pessoas por questões de pontuação, de amizade, coisas que às vezes acontecem no meio dessas coisas de concurso. Então a espiritualidade vai tirar essas pedras do caminho para que você chegue lá, porque você tem o merecimento de estar lá, estudou para aquilo. Então o que não é sua parte, que você não consegue enxergar, não sabe do que está acontecendo, a espiritualidade vai lá abrir caminho para você, tirar os tropeços que possam te impedir de forma justa de assumir aquele lugar. Todo trabalho espiritual existe posicionamento, uma parte depende da gente, uma parcialidade. Eu faço uma abertura de caminho, estou desempregado, mas eu não levanto para ir colocar currículo. Então, meu amigo, não vai acontecer. E pode até acontecer, mas vai ser assim uma raridade isso acontecer. Porque todo trabalho espiritual, seja no amor, seja na família, meu pai, eu e meu companheiro brigamos demais. Vamos fazer um trabalho de união, trabalho de amanso, para a gente ficar todo mundo bem dentro de casa, unir a família, axé, uma bênção. Mas aí tu faz a tua parte, que é não procurar briga, tu faz a tua parte, que é se acalmar, pensar 2 vezes antes de falar. Então precisa desse acompanhamento. Todo trabalho espiritual a pessoa precisa ser acompanhada, e todo trabalho espiritual exige submissão às orientações que são trazidas da espiritualidade para aquela pessoa caminhar, né? Senão ele não vai dar certo. Se você pede uma coisa, mas se posiciona de forma contrária àquilo que você está pedindo, você ora, mas nas atitudes você faz algo contrário, logo não vai acontecer. Preciso também saber disso. Todo trabalho espiritual ele precisa ser mantido, significa velas dentro do axé. Cada corrente tem sua forma de sustentar um trabalho espiritual. Nas igrejas, nos centros espíritas, tem os tratamentos. Dentro do terreiro de Umbanda nós temos os banhos, as velas, as oferendas que continuam sendo firmadas em prol daquela causa. Não é fez ali uma vez o pedido e lá deixou, não. É como se fosse martelar um prego na parede mesmo. Você insiste naquilo, pedindo, ou até a espiritualidade dar uma negativa, ou mandar você perseverar dentro daquele pedido para que você alcance, né? É muito importante. Então existe o sustento dentro do acompanhamento para o posicionamento da pessoa, ajudar no próprio trabalho que ela está desenvolvendo, né? Dentro dos trabalhos espirituais, especialmente dentro da Umbanda, existem as manifestações espirituais, que são as incorporações, as entidades, abraçando aquele trabalho espiritual. Então, dentro disso, eu também pego pessoas enganadas. Aí eu comecei o trabalho em tal lugar, e aí lá um espírito se manifestou, e eu já tinha gasto, porque é muito comum o abuso financeiro junto com outros tipos de abuso. Para vocês terem ideia, eu já vi gente desenvolvendo trabalho de amor e passou por abuso sexual, onde a pessoa que estava desenvolvendo o trabalho pedia fotos de nudez
da pessoa que estava carecendo do trabalho e outras coisas bem piores. Rituais que não condizem com a espiritualidade, né? E aí pessoas foram abusadas de várias formas dentro do desenvolvimento de trabalhos espirituais. Então você precisa ter um entendimento de que, especialmente atos sexuais, não condizem com isso, né? Trabalho espiritual é vela, trabalho espiritual oferendas, trabalho espiritual banhos, né? Pedidos. Então você tem, mas eu já atendi pessoas que viraram para mim e disseram assim: não, foi pedido ato sexual em troca do trabalho, foi pedido foto para reforço, só que as fotos eu tinha que estar pelada nas fotos. Meu pai: não tem nada a ver com isso não, meu filho. Isso é caso de polícia, isso não tem nada a ver com o terreiro. Então tem que ter muito cuidado com os abusos, os valores. Tem trabalhos que eu acredito que tem que ser feito na caridade. E a espiritualidade, a maioria dos trabalhos espirituais, especialmente aqueles que trabalham limpeza espiritual e cura, tem gente que já me perguntou quanto que eu cobrava para acender uma vela para o anjo da guarda da pessoa. Isso é um absurdo. Não, que em casa não é assim. E queira eu no meu coração que na maioria dos terreiros também não seja isso, porque isso é comercializar a fé, né? Então existem as faltas de equilíbrio dentro dos trabalhos desenvolvidos às vezes dentro das casas, e a gente precisa ter um olho clínico sobre tudo aquilo que vai ser desenvolvido, porque a fé precisa ser acompanhada pela razão. E o que eu recebo são muitas das vezes pessoas que foram abusadas financeiramente, com valores que não são honestos, ou abusadas de outras formas, por outras pessoas se aproveitando da boa fé, do desespero emocional. Então é muito importante, todas as decisões que você tomar, de qualquer tipo de trabalho que você vai desenvolver, você não ser guiado pelas suas emoções, você ser guiado pela razão. E então a espiritualidade abraçar a sua causa e te dar aquele alcance, e você, de coração limpo, agradecer, voltar lá, botar uma vela, entregar algo que seja energeticamente recebido pela espiritualidade, de verdade, em gratidão. Isso é muito, muito importante, né? Mas tem coisas que não é da espiritualidade. Está lá a pessoa manifestada com a espiritualidade, fazendo o seu trabalho espiritual. Uma coisa que eu aprendi com meu pai de santo, pelo menos, a entidade não vai te dizer marca de produtos. Olha, só trabalho se for com a Heineken. Se não for a cerveja Heineken, eu não trabalho. Não. A espiritualidade, ela tem os elementos dela de trabalho. Um caboclo, uma entidade aí pode pedir uma espumosa, que é como eles aqui em casa pelo menos chamam a cerveja. Mas ele não vai pedir a marca da cerveja. Já não é entidade. A entidade não vai atender telefone. Entidade não. Tem coisas que para mim, que sou de uma herança de um pai de santo, de macumba antiga, como se dizia, como ele me dizia, de uma umbanda antiga, onde tem coisas que ferem a manifestação do sagrado. Então é importante você ter filtro, você questionar, você perguntar, e você ter um entendimento e aí ter o esclarecimento sobre o trabalho espiritual. Então vamos lá, todo trabalho espiritual pode dar certo ou pode dar errado. Não é dar errado, ele pode dar certo e ele pode não ser atendido. Quando não, a entidade vai te dar um outro caminho dentro daquilo. Todo trabalho espiritual depende também do seu posicionamento em ajudar o trabalho, você fazer a sua parte e a espiritualidade vai fazer a dela. Todo trabalho espiritual, né, existe o reconhecimento da espiritualidade como superioridade a nós que estamos ainda em plano terrestre. Então a espiritualidade está acima de nós, não somos nós que estamos acima da espiritualidade. Entender que todo trabalho espiritual precisa ser mantido em boa fé, em boa devoção,
mantido semanalmente, buscando aquele alcance para que dê certo, né? E usar sempre a razão dentro desse trabalho junto com a fé. Precisa ser coerente, precisa ser um trabalho que traga equilíbrio e traga coisas boas para a tua caminhada, né? Tem muita gente aí querendo amarrar mais problema na vida do que solução. Então, esse esclarecimento que eu queria trazer para vocês, deixando o meu abraço, o meu axé, saudade de muita gente, cumprimentando todo mundo que me cumprimentou aqui, e já já está tudo voltando ao normal, se Deus quiser. Um axé para todo mundo.